Fala galera, seja bem-vindo ao canal Unidev, meu canal sobre desenvolvimento web. Eu sou o Nicário e hoje trazendo para vocês um breve mergulho no que é o JavaScript, tá bom? Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e deixar seu like para receber mais vídeos como esse, beleza? Então vamos lá. Bem, o JavaScript, você já sabe, né? Eu já falei sobre isso no último vídeo, mas o JavaScript basicamente é uma linguagem de programação web que é muito difundida hoje em dia, muito utilizada para N coisas, né? Ele tem seus frameworks, suas bibliotecas, ele faz muitas coisas hoje em dia. Mas o importante do JavaScript é entender como ele é na sua anatomia, o que você consegue fazer com ele, as formas que você consegue chamar utilizando ele, e que coisas você conseguiria fazer usando essa tecnologia tão poderosa que é o JavaScript. Quando a gente pensa em programação, a gente pensa primeiro na forma de pensar, né? Na verdade, programação não é uma novidade assim, no sentido de algo totalmente diferente de algo, é um conjunto de pensamentos, né? Você para pensar. Por quê? Porque depende da lógica de programação. E para um jovem que está começando hoje na programação, entender a lógica de programação é uma coisa muito complicada. Porque se você não conhece nem a ferramenta, conseguir aplicar a lógica com a ferramenta, são dois fatores assim dificílimos para quem está começando, sabe? Então, a gente precisa entender a ferramenta para a gente começar a entender o que é possível aplicar ou não utilizando essa tecnologia, né? Então, por isso que entender a ferramenta é um dos principais, assim, para você estar fazendo alguma coisa dentro de programação. Então esse é um dos maiores motivos por eu estar trazendo esse vídeo hoje, porque eu acho que entender a lógica e também a ferramenta vai fazer com que você cresça exponencialmente no sentido de aprendizado, né, do conteúdo. Então eu acho que é importante a gente entender a ferramenta nas suas minúcias, né. Então a primeira coisa que eu quero falar sobre JavaScript são suas variáveis. Basicamente, o JavaScript ele tem uma capacidade de armazenar conteúdo, armazenar dados, e ele faz isso a partir das suas variáveis, que são divididos em três tipos, que é a variável var, de variável mesmo, a let e a const, de constante. Qual que é a diferença entre elas, né? A variável var, ela foi a primeira a ser criada, então ela tem não foi muito pensado em como ela seria aplicada, a não ser para armazenar dados, né? Então, ela permite algumas coisas que hoje em dia para programação moderna seria muito, como eu posso dizer, seria muito agressivo e muito capaz de trazer erros, sabe, pro seu código. Então, por esse motivo, ele acabou sendo trocado pelo let e pelo const, né? Então, por exemplo, qual que é a diferença entre eles? Pra gente entender essa diferença, na verdade, a gente precisa entender dois pontos, que é o escopo local e o escopo global. O que é isso? Quando você coloca uma variável, essa variável ela pode estar num código para ser usado por todas as funções e códigos dentro do código, ou ela pode ser chamada apenas dentro de um grupo de códigos específicos. Quando ela está dentro desse grupo de códigos específicos, é chamado de escopo local, né? Então, o escopo local, quando ela está dentro ali de uma função, você cria ela dentro de uma função, então ela só pode ser usada dentro dessa função. E escopo global é quando você cria ela fora de uma função, por exemplo, não necessariamente ser uma função, pode ser outras coisas, mas ela está ali fora e você pode estar chamando ela para dentro da função. E aí, então, o escopo global ela funciona tanto como o escopo global e local, e a local funciona só como escopo local, beleza? Então, essa é primordial entender isso. Por que isso é importante? Porque a var, quando ela foi criada, não se pensava nisso. Então a var ela tem algumas capacidades, como por exemplo, você pode estar chamando ela tanto em escopo global quanto local, e você pode estar criando variáveis com os mesmos nomes, né? O que pode causar para o código uma interferência aí no entendimento do que você está passando para ele, sabe? Isso pode causar um problema muito sério assim pro funcionamento do seu programa, tá? Então a let já respeita isso, a const já respeita isso. Então a let ela é basicamente igual a var, mas ela também armazena dados, lógico, e só que ela trabalha com essa intenção de escopos. Então ela trabalha um escopo local e um escopo global, dependendo da forma que é criada. E não permite que seja criado variáveis utilizando os mesmos nomes que ela, né? Que elas já foram criadas. E a const é de constante. Então basicamente é uma variável que armazena dados, mas ela não pode ser alterada, né? Então é uma forma de você estar trabalhando aí. Se você quer que um dado específico fique constante, não seja alterado em nenhum momento, independente de qual escopo ele tiver, você consegue estar utilizando aí a constante e fazendo um bom trabalho, impedindo que as coisas saiam da ordem que você programou, entendeu? Indo por esse caminho, a gente tem as funções. Eu comentei aqui um pouquinho dela, mas funções basicamente é um conjunto de código que pode ser reutilizado. A gente pode dizer assim. Então ele tem como a função, né? A função vem de funcionalidade. Então você cria ela para que ela faça algo específico para você. Então você pode estar chamando ela dentro de um código e reutilizando ela da forma que você quiser. Então existem dois tipos de funções. Existe a função que ela tem um
nome, que é chamada de função nomeada, e a função que não recebe nome, que é chamada de função anônima. Qual que é a diferença principal entre elas? A diferença é que a função nomeada você vai conseguir chamar ela em outras situações, então você pode estar chamando ela onde você quiser, porque ela já tem um escopo criado, e a função anônima você normalmente usa ela onde ela está. Você não consegue chamar ela porque ela não tem uma variável, menos que você armazene ela dentro de uma variável let ou const para não estar sendo chamada futuramente, entendeu? Então vamos falar um pouco sobre operadores. Operadores, eles se dividem, são símbolos na verdade, né? São próximo do que a gente chama de operador matemático. Então a gente tem os operadores matemáticos, mais, menos, dividir, subtrair, porcentagem, enfim, a gente tem vários operadores matemáticos. A gente tem os operadores lógicos, que é maior, menor, igual, maior, menor, igual, menor, maior, igual, enfim, existem vários também que você pode estar fazendo de operação lógica. E existem dois primordiais assim que a gente precisa comentar a parte aqui, que é o e e o ou, que basicamente retornam um valor verdadeiro ou falso. Então como funciona isso? Quando você tem uma condição, eu vou falar sobre isso um pouco mais pra frente, como funciona a condição dentro do JavaScript, mas só pra gente ter uma noção, quando você utiliza o e, você tem duas condições, e essas duas condições precisam ser verdadeiras para que elas se retornem true. Se uma delas for falsa, ela retorna automaticamente falso, né? Quando você tem uma ou, você precisa que pelo menos uma delas seja verdadeira. Se não precisa necessariamente ser que as duas sejam verdadeiras para retornar, entendeu? E para ser falsa, as duas têm que ser falsas, beleza? Então basicamente é assim que é aplicado o e e o ou. Então seguindo esse caminho, a gente vai falar então sobre condicionais. O que é condicionais? Condicional é o que é? É o que o nome fala. Então, por exemplo, se eu tenho uma lâmpada e eu falo assim, a condição para a lâmpada funcionar é que ela não esteja queimada. Isso é uma condição, certo? Então essa condição me retorna algo. Se eu falo que se algo tiver assim, ele vai retornar alguma coisa. Então quais são as condições? Então isso é uma condicional e ela pode retornar verdadeiro ou falso também, né? Então a gente acaba trabalhando o e e o ou junto com essas condicionais para estar trazendo mais informações e trazendo essas condições mais bem definidas, né? Os mais usados assim são dois tipos de condicionais. O primeiro deles é o if else ou if else if, que é de se não se, né? É uma condicional bastante utilizada aí. Então como é que você utiliza ela? Você coloca se algo acontecer, torna algo, se não, retorna algo. Bem prático, bem simples, é uma condição bem condição mesmo. E a gente tem a switch case. Os switch cases são casos de retorno. Então você fala, caso tal acontecer, retorna tal. Caso tal acontecer, retorna tal. E a gente tem esses cases dentro desse switch, né? Que é o de switch case. Então são duas condicionais bastante utilizadas que a gente pode estar trazendo pro nosso projeto para fazer algumas coisas bem interessantes aí. Eventos, né? Então, o que são os eventos, pensando, né, em tudo que a gente falou até agora? Basicamente, o JavaScript ele é uma linguagem orientada a eventos, não orientada a objetos, como algumas pessoas costumam dizer, mas ela foi criada para ser orientada a eventos. Então, eventos basicamente é uma ação de um cliente numa tela, né, numa página. Então, por exemplo, se eu tenho um botão e esse botão for clicado, esse ato de estar clicando o botão, ele é um evento. É um evento causado por um cliente que vai retornar alguma coisa. Então, a gente trabalha com esses eventos dessa forma. Tem duas formas que a gente trabalha com esses eventos, né, são informações que a gente coloca nesse evento. O primeiro delas é a gente está chamando esse item para dentro da tela, para dentro do JavaScript. A gente utiliza eu já falei isso no último vídeo, mas só repetindo. A gente utiliza o char selector e o char selector all, mas também pode ser o get element ID, get element tag name, get element class name. Então tem esses tipos que a gente pode estar chamando um item para ser armazenado dentro de uma variável no JavaScript, e a gente consegue usar um evento, e o evento ele utiliza um escutador. O que é o escutador? O escutador ele é algo que você coloca justamente para ele ler quando o cliente fizer essa determinada ação. Então a gente utiliza o comando addition event listener, que é usado para isso, que retorna esse evento pra gente estar fazendo com que algo saia. Normalmente as condicionais trabalham juntos com esses eventos, né? Então a gente coloca um evento e fala que se algo acontecer, se algo tiver acontecido, ele retornará alguma outra coisa. Então a gente trabalha essa condicional dentro desses eventos e automaticamente, né, tudo isso é incluído dentro de uma função. Então a gente pode colocar uma condicional dentro de uma função que está dentro de um evento. Então são coisas que se interligam aí. E outra coisa além das condicionais muito
muito utilizado também são os loops. O que é um loop? A loop basicamente é um contador. Como funciona isso? Digamos que eu tenho um botão, e esse botão ele tem um limite de ser clicado 5 vezes. Então eu tô falando que a cada clique que eu dou, esse botão aumenta 1 nesse limite, né? Aumenta 1 nesse do zero, né? Ele começando do zero, ele vai aumentando 1 até chegar em 5. Então isso é um loop. Então quando eu clico no botão, dá uma saída, ele adiciona 1. Quando eu clico de novo, ele aumenta mais 1. Então vai de 0 para 1, de 1 para 2. Então isso é um loop de funcionamento. Por que é chamado de loop, né? Porque ele faz uma varredura. Então, por exemplo, se eu tenho dentro de um loop uma condicional, e eu tô falando assim, que a cada clique ele vai aumentar 1, sendo que o limite é 5, certo? Então, enquanto ele estiver nessa condição, dentro desse loop, a tal coisa irá acontecer. Então, enquanto estiver nisso, ele vai ficar fazendo essa varredura até que tem uma saída e chegue no limite, que é o 5, que foi o que foi determinado, entendeu? Então, esse sim funciona no loop. Normalmente, o mais utilizado que eu conheço e que eu acho que é o mais utilizado mesmo, assim, é o for. O for é o para. Então, a gente coloca, ele tem uma estrutura padrão, normalmente é utilizada, que é ele recebe um contador, que normalmente a gente utiliza a letra i. Você cria a variável i, o let i, e aí você consegue estar utilizando ele nesse for. Então, você fala o seguinte: para quando i igual a 0, i menor do que a soma total de uma variável x, que a gente determina, uma quantidade que a gente quer que ele retorne, ele recebe mais 1 para cada variável. Então, a gente está criando aí um loop. E é assim que o loop funciona. E normalmente dentro desse loop a gente coloca as condicionais e automaticamente a gente coloca esse for dentro de uma função, e essa função dentro de um evento. Então tudo interligado, tudo funciona junto, tudo a gente consegue estar trabalhando tudo ao mesmo tempo. E por isso que é interessante você entender a ferramenta, entendeu? Porque você consegue estar trabalhando ela sozinho, mas você também consegue trabalhar elas dentro de outras coisas. Então por isso tem a sua importância. E por último, pra gente finalizar esse tópico, uma coisa importante que tem que ser dita é o objeto, tá? O que é o objeto? Primeiro a gente precisa entender que ele é o queridinho das linguagens orientadas a objetos. E o objeto é o que é, assim. Eu poderia ficar explicando aqui, filosofando sobre o que é um objeto, mas de uma forma bem prática. Um objeto é um objeto. Se você pega alguma coisa na mão, se você, por exemplo, eu pego um lápis. Eu sei o que é um lápis. Por quê? Porque um lápis é um objeto, certo? Só que esse lápis, ele possui propriedades. Como assim? Eu sei que esse lápis, ele é capaz de escrever. Por que ele é capaz de escrever? Porque ele tem um grafite. E esse grafite é uma característica desse lápis, e a propriedade é uma capacidade desse lápis. Então, objetos são formados por isso, dentro da linguagem de programação. Ele é formado por um item, esse item possuindo suas características próprias, que automaticamente tem as suas propriedades, tem as suas funcionalidades, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo. Digamos que eu tenho um lápis, né? Eu tenho esse lápis, que nem eu acabei de falar, e eu quero escrever algo em tela. Como é que funcionaria isso na programação? Bem, eu preciso acessar o objeto, então eu chamo um objeto e acesso algo dentro desse objeto. Então, por exemplo, lápis.grafite. E aí eu falo que eu quero que ele dê uma saída que é uma função, que é a função escrever. Então, lápis.grafite.escrever. E aí eu coloco ali o que eu quero que ele retorne para mim, né? Então, por exemplo, a letra A, como vocês estão vendo em tela. Então, ele me retorna esse valor baseado nessa propriedade que eu criei, entendeu? Então, é assim que funciona o objeto, de uma forma bem simples, claro. Existe muito mais coisa sobre o objeto, JSON, saídas, como ele pode ser utilizado, como ele pode ser estruturado, mas o importante pra gente aqui é entender um objeto é um objeto. Um objeto ele pode ser usado para criar coisas, tem suas características, tem suas propriedades. Bom, e a única coisa também a mais além disso é que um objeto ele normalmente é criado por uma variável, e essa variável abrindo e fechando colchetes, né? Então quando ele abre e fecha colchetes, ele está definindo um objeto, tá bom? Então por enquanto é isso. Vai ter muito mais coisa que eu vou trazer sobre JavaScript pra cá, mas é importante a gente entender isso. Resumindo, resumo do resumo, assim, JavaScript é uma linguagem de programação orientada a eventos, que são ações dentro de uma página feita por um cliente, que permite que sejam feitos objetos que são moldes, que possuem condições que podem retornar verdadeiro ou falso, e loops, que podem iniciar ou parar algo, podem armazenar dentro de escopo local e global, podem ser alterados ou não, e tem funções que manejam as variáveis, loops, condições e até mesmo outras funções. Beleza? Então esse é o resumo do que é tudo isso, de como a gente consegue estar aplicando no nosso projeto. Beleza? Nos próximos vídeos eu vou trazer mais informações sobre isso. Eu quero adentrar mais sobre loops, sobre condicionais, sobre objetos, sobre variáveis e assim por diante, tá bom? Beleza? Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e deixar seu like para receber mais vídeos como esse. Se você já conhece o canal, deixa o like, compartilhe para fortalecer a gente. E aqui em cima no card eu vou deixar uma playlist completa com tudo que com os vídeos novos que eu tenho lançado diariamente, tá bom? Se você tem alguma pergunta,
Se você tem alguma dica de tema pra trazer pro canal, deixa aí no comentário pra eu saber se que eu respondo e... Enfim, eu vou respondendo e a gente vai vendo o que dá pra trazer pro canal e o que não dá, tá bom? Por enquanto é isso, a gente se vê numa próxima. Valeu, falou!